Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje está em Lucas 18, de 9 a 14. Senhor, purifica meu coração, ajuda porque eu não sei dignamente a vossa santa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezava os outros, Jesus contou uma parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de imposto. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de imposto. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de imposto ficou à distância e nem sequer atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a você, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia da gente participar da Santa Missa, o santo sacrifício de Cristo na cruz. Todo católico tem o dever de o domingo, principalmente o domingo, não perder a Santa Missa, porque a Santa Missa é a renovação incruenta do sacrifício de Cristo na cruz. E o Evangelho de hoje fala de 2 homens que estavam no templo, lá no templo de Jesus, aquele templo naquela época, lá dentro de um templo da Antiga Aliança. Não era a Igreja Católica ainda não, era templo da Antiga Aliança, que ainda não existia a igreja. A igreja foi de Cristo para cá. E um rezava olhando para o outro, dizendo que agradecia a Deus por ele ser honesto, pagar o dízimo de toda a renda dele. E o outro batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Por isso que no final do Evangelho Jesus diz: aquele que se eleva será humilhado, o que se humilha será elevado. Nesse caso aí, meus queridos irmãos e irmãs, aquele que estava se exaltando, ele estava se elevando. E o final, para quem se eleva, não será bom, porque Deus é justo. Ninguém pode querer diminuir o outro. Porque existe muito isso dentro da igreja também. Porque meu grupo é melhor do que o seu, porque o meu faz isso, faz aquilo, porque o meu, e porque o meu, e porque o meu, e aí por diante, meu irmão. E às vezes a gente não tiver cuidado, a gente se iguala a essas pessoas. A esse caso aí do fariseu que estava se elevando, se exaltando, porque se achava melhor, porque rezava mais, porque isso, porque aquilo. E não é por aí. Deus está no coração dos humildes, aqueles que se humilham, que não se exalta. Não é bom para nenhum de nós. O fariseu e o cobrador de imposto. O cobrador de imposto naquele tempo era mal visto, que roubava o que cobrava e tinha aquela confusão toda, né?
cobrador de imposto, Jesus chamou a viver uma conversão seríssima. Não faça nada que tire o pão da boca do pobre, né? Porque o corrupto, ele tira o pão da boca do pobre. Jesus estava pregando no templo, chegou um soldado, perguntou para ele, foi João Batista, perguntou para João Batista o que é que a gente fazia para... O que era que tinha que fazer para se salvar? O que é que o soldado tinha que fazer? João Batista disse, se contente com o seu salário e faça justiça. Não use a sua autoridade para fazer justiça com as próprias mãos, porque tem autoridade. É só você usar de inteligência, a inteligência e viver a sua profissão, manter-se justo, não querer oprimir os outros e se contentar com seu salário, não se corrompa. Jesus disse a mesma coisa para os cobradores de imposto. Use, viva o seu trabalho, mas seu emprego, continue no seu emprego, mas honesto. Não pode roubar ninguém. E os cobradores de imposto naquela época, os cobradores de imposto era igual aos corruptos de hoje, né? Hoje nós vemos na política, nós vemos nos impostos sendo roubado, aposentado sendo roubado, né? Como a gente vê aí a situação que está aí agora. Sempre foi assim, né? Por quê? Porque o homem não se leva, não se volta para Deus. O homem é afastado de Deus totalmente. O homem que faz isso, ele não tem fé, ele não acredita em Jesus, ele não acredita na ressurreição, ele não participa na missa. Se ele vai para uma missa para se amostrar, para adquirir votos, a maioria deles faz isso. Usa a igreja para se promover. Quanto à lei de Deus, é bem diferente da lei dos homens. Que Deus nos ajude, nos dê força, sabedoria, para a gente viver aqui nessa terra, honestamente, se contentando com aquilo que Deus dá para a gente. Tudo que você consegue na vida, porque Deus permite que você consiga. Tudo que você consegue honestamente, foi Deus que permitiu. Agora, se tu compra um bem com dinheiro roubado, aí não foi Deus, não. Aí foi a sua falta de vergonha, seu roubo. Por isso que muita gente adquire as coisas assim, mal adquirida, pelos caminhos tortuosos e não vai para frente. Logo acaba, porque não foi adquirido com as bênçãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.